tá? Só um pouquinho. Bom, então a gente vai para os pulmões, né? Os pulmões são localizados, então, na cavidade torácica, tá? Ou seja, no tórax, né? São órgãos esponjosos, tá? Se você, bom, acredito que na aula de anatomia vocês devem ter visto, né? Que são órgãos bem esponjosos, tá? Eles têm um revestimento. Esse revestimento são duas pleuras, né? Sendo uma pleura visceral e a outra parietal. Entre essas pleuras existe um espaço pleural que tem uma importância clínica, certo? E o pulmão, na verdade, ele é constituído por alvéolos pulmonares conectados na árvore brônquica, tá? Então é um monte de alvéolo tudo junto, certo? E esses alvéolos, eles têm a função respiratória, então. Respiratória de trocar, poder conseguir trocar gases, né? Fazer trocas gasosas. Então, veja bem aqui, né? Nós temos o pulmão e nós temos o revestimento, tá? Então, dentro, né, do pulmão, a gente tem a pleura visceral, tá? É a pleura que se relaciona com a víscera, tá? Sendo que o pulmão é uma víscera, né? Então, a gente tem a pleura visceral, tá? E, por fora, a gente tem a pleura parietal, tá? E entre essas duas pleuras, a gente tem o espaço pleural. E dentro do espaço pleural corre o líquido pleural, tá? Esse líquido pleural ele serve para lubrificar, né, e diminuir o atrito entre essas duas pleuras, ok? Então aqui, né, uma localização topográfica dos pulmões, tá? Ó, aqui nessa parte mais por dentro, aqui a gente tem os pulmões, né, no tamanho após uma expiração, tá? Quando a gente inspira, né, ou seja, quando a gente puxa o ar para dentro do pulmão, o pulmão ele se expande até chegar nessa linha tracejada aqui, tá? Então, o que que a gente pode dizer aqui, ó? A gente tem aqui a região da fúrcula external, deixa eu colocar o ponteiro aqui diferente. Aqui, ó. Essa região é a região de fúrcula external, tá? Imediatamente ao lado que a gente tem a cúpula, né, da pleura, e é onde o pulmão pode se expandir, tá? Aí, o ponto de referência aqui, né, é o apêndice tifoide, desculpa, do externo, né? E o pulmão ele vai acompanhar aí as cartilagens costais, né? Que aqui na frente nós temos cartilagens, né, que ligam o externo com as estruturas, com as costelas torácicas, com as costelas flutuantes, enfim, as costelas falsas e as flutuantes, certo? De costas, né, a gente tem aqui a vértebra proeminente, né, a C7, e a gente consegue, após uma palpação dessa vértebra, estimar aonde que fica, né, a região mais apical dos pulmões, certo? E nível de T12 aí, né, T11 e T12, é que a gente tem a estrutura aí que vai abrigar o pulmão, né, a estrutura anatômica relacionada aí à região inferior do pulmão, tá? Bom, então os pulmões eles são divididos em ápice, face costal, face medial, face diafragmática, borda anterior e borda inferior. Isso aqui, pessoal, são as faces dele, né? Então, o ápice é a região superior, a face costal é a região anterior, tá? Que entra em contato com as costelas, tá? A face medial é a face que um pulmão entra em contato com o outro, né? Porque nós temos a traqueia e nós temos os pulmões, né? Então,
essa região aqui, ela é a face medial, tá? Aí nós temos a face diafragmática, né, que está relacionada ao músculo diafragma. E nós temos borda anterior e borda inferior, tá? Uma divisão mais anatômica, né, é a divisão em lobos. Nós temos lobo superior, lobo médio e lobo inferior, né? Como o coração repousa à esquerda, a gente não tem, quer dizer, a gente não tem o lobo médio no pulmão esquerdo, tá? O pulmão esquerdo só tem dois lobos, o lobo superior e o inferior, tá? O lobo médio fica só no pulmão direito, né? Então, olha essa figurinha aqui. Nós temos o lobo superior do pulmão direito, o lobo médio do pulmão direito e o lobo inferior do pulmão direito, tá? Lembra, né, que os brônquios, ó, eles são divididos, né, nos brônquios lobares. Então, a gente tem aqui a divisão para um lobo, para o outro lobo e lá atrás no outro lobo, certo? Já no pulmão esquerdo, a gente tem essa estrutura aqui que acaba sendo até um pouco mais delgada, certo? Porque é a região onde o coração está ocupando espaço, tá? E a divisão em dois lobos, o lobo superior e o lobo inferior, ok? Então aqui, ó, uma figura um pouquinho mais bonitinha, né? Só para mostrar para vocês que os lobos, eles estão divididos, né? Lobo superior, lobo médio, lobo inferior, tá? O lobo superior, ele se divide, né, do superior para o médio por meio dessa fissura, tá? É a fissura horizontal do pulmão direito, tá? E a fissura oblíqua, ela divide, então, né, o lobo inferior dos outros dois lobos, ok? Já no pulmão esquerdo, a gente só tem uma fissura oblíqua, tá? Essa fissura oblíqua, ela divide o lobo superior do lobo inferior, ok? Percebam aqui também, ó, que existe uma incisura cardíaca, né? Que é justamente aonde o coração está posicionado anatomicamente. E daí a gente vai para os alvéolos, tá? Os alvéolos, nós temos aproximadamente 300 milhões de alvéolos em cada pulmão, e eles são desenvolvidos até os 8 anos de idade, tá? Existe uma comunicação entre eles, que já já a gente vai ver, tá? Esses alvéolos, eles são recobertos por capilares sanguíneos e por fibras elásticas, então é uma estrutura bastante elástica, tá? Vão ser ligadas aos bronquíolos respiratórios, tá? A estrutura dos alvéolos, ela é composta de pneumócitos, tá? Esses pneumócitos são do tipo 1 e do tipo 2. Os pneumócitos do tipo 1 correspondem às células de revestimento, ou seja, o alvéolo em si. Tá? E as células, os pneumócitos do tipo 2, elas vão produzir surfactante. Tá? Isso é importante da gente saber também lá em fisiologia. Tá? Dentro desses alvéolos, a gente tem os macrófagos alveolares. Para quê? Defesa, né, pessoal? Entra uma partículazinha lá, né? O macrófago, ele vai fazer a fagocitose e vai tentar, né, diminuir qualquer potencial inflamatório aí para o sistema respiratório, tá? E é onde ocorre a hematose. O que é a hematose, né, pessoal? É a troca do oxigênio pelo gás carbônico, tá? Então, o oxigênio, ele entra, né, por meio de difusão para o sistema vascular, e o sistema vascular devolve gás carbônico, então, para os alvéolos. Né? Então, olha aqui, mostrando para vocês, né, dos alvéolos aqui, né, que se subdividem, tá, em bronquíolos terminais, aí eles chegam nos bronquíolos respiratórios, né. Percebam que os bronquíolos respiratórios, eles já têm estruturas que são parecidas com alvéolos e que já conseguem fazer trocas gasosas. Ou seja, se eu tiver um capilar passando por aqui e tiver conectado com um alvéolo, ele consegue fazer troca gasosa, tá? Mas aí ainda a gente tem ductos alveolares, né? Sacos alveolares. Isso aqui é um saco alveolar, ó, tá?
E no saco alveolar tem um monte de alvéolo em volta, certo? Se a gente pegar esse alvéolo aqui e fizer um corte aqui para tentar ver como é que ele é, olha só que interessante. Nós temos poros alveolares, tá? Esses poros alveolares, eles se conectam entre si, tá? Isso significa que é sempre possível o ar passar de um alvéolo para o outro, tá? E a gente, como fisioterapeuta, a gente usa isso a nosso favor, tá? Que é importante a gente saber, certo? E esses são os poros alveolares, tá bom? E nós temos os ductos alveolares também, tá? Que eles se conectam aí com os alvéolos, ok? Aí a gente olha aqui, pessoal, numa estrutura aqui, ó, um monte de alvéolo com um monte de capilar em volta, né? Olha que belezinha isso daqui, tá? Os alvéolos redondinhos aqui, eles têm ar ali dentro, tá? E com os capilares em volta, eles conseguem fazer trocas gasosas, tá? Se a gente fizer isso aqui é uma versão esquemática, mas bem interessante, tá? Então, olha aqui, ó, nós temos o alvéolo, tá? Aí nós temos células epiteliais aqui de revestimento, né? Que são as células do tipo 1, tá? Da parede alveolar, tá? Tem os poros alveolares aqui, que acabam conectando um alvéolo ao outro, tá? E a gente tem os macrófagos aqui, certo? Esses macrófagos, eles estão aí para a função de defesa, tá? Mas olha que interessante, nós temos aqui as células do tipo 2. As células do tipo 2, elas produzem surfactante, que é um líquido, né? É uma substância composta de fosfolipídios que vai recobrir de líquido, né? Em toda essa estrutura, tá? E vai impedir que esse alvéolo se colabe, tá? Então ele vai sempre manter o alvéolo nesse formato aqui de bolinha, tá bom? Então aqui, né, só para mostrar para vocês que aqui está passando um capilar e que daí está fazendo a troca gasosa, certo? E daí a gente vai para o diafragma, né? Que é o principal músculo da respiração. É um músculo estriado esquelético em forma de cúpula, tá? Então, ele é uma estrutura muscular, tá? Tem feixes musculares que irradiam dos ligamentos periféricos que correm para se unirem no centro tendíneo. Então, essas fibras musculares, elas se reúnem num centro que ele é tendíneo, tá? Se divide em três partes, né? Uma parte que é external, uma parte que é costal e uma parte lombar, tá? Então, a parte external, ela é fixada na parte posterior do processo tifoide, tá? Essa parte costal, que vão se ligar às cartilagens costais inferiores e às suas costelas correspondentes, né? E a parte lombar, que vai se ligar, então, nas vértebras lombares superiores. Então, olha só como a gente tem uma estrutura, né, em forma de cúpula, que tem bastante inserções, tá? Quem que inerva essa estrutura? É o nervo frênico, com suas raízes de C3 a C5, tá? Qual que é a importância clínica disso? Se o paciente ele é um tetraplégico, né, cervical alto, né, ele vai ter a função diafragmática, né? Por quê? Porque a inervação ela é cervical alta, beleza? Então, isso significa que a gente consegue, né, ter um bom prognóstico com indivíduos tetraplégicos, alguns indivíduos tetraplégicos, né? Não totalmente, se for nível C2 aí, daí já vai ser mais complicado, mas não impossível. Então, olha aqui, né, uma figurinha aqui, né, que mostra, né, aqui a gente está vendo de baixo para cima, tá? A veia cava aqui, né, que vai se ligar com o coração, o esôfago aqui, a gente tem um longo centro tendíneo
e em volta desse centro tendíneo, né, nós temos esses vários feixes musculares inseridos, né, no centro tendíneo e, né, na região de processo tifoide, nas costelas inferiores e cartilagens costais, né, e também nas vértebras lombares, certo? Bom, então para finalizar, né, quais são as funções do pulmão, dos pulmões, né? Ventilação, distribuição, circulação pulmonar, difusão e transporte de oxigênio aos tecidos. Essas aqui são funções respiratórias, tá? Já a ação de filtro, reservatório de sangue e ação metabólica, ela é uma função, são funções não respiratórias, certo? Então, existem funções tanto respiratórias quanto não respiratórias. Isso a gente vai diferenciando ao longo da disciplina. Ok? E aí, vamos respirar um pouco? Alguém tem alguma dúvida para a gente tirar agora? Alguma dúvida inicial? Tudo certo? Tudo bem? Bom, pessoal, a gente finaliza então aqui a parte de anatomia, tá? Daí na próxima aula a gente vai falar da fisiologia e biomecânica do sistema respiratório, ok? Alguém tem dúvidas? Podemos encerrar então?